e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados filhos da igreja, hoje a passagem que nós vamos iniciar essa reflexão está em Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Avisa-me, amado de minha alma, onde apacentas, onde descansa o rebanho ao meio-dia. Essa é uma palavra profunda, como todas as Sagradas Escrituras. E a esposa, a sulamita sagrada, a pomba mística, que é a Virgem Maria, ela está perguntando para o esposo aonde apacenta o rebanho, aonde leva o rebanho a se refrigerar na sombra, nas águas refrescantes. Ela deseja, porque o coração dela está inquieto, o coração dela está ardendo, o coração dela está sedento, e sedento do Deus vivo. A fome causa um grande impacto no homem. A fome leva o homem a grandes necessidades, mas a sede é muito maior. A sede faz arder o coração, faz queimar a alma. E São João Clímaco, ele vai dizer justamente que leva a alma a ter esse desejo, essa sede, e de repente dizer com o Salmo 42, versículo 2: a minha alma tem sede e tem sede do Deus vivo. A alma tem sede de Deus, está sedenta. E assim que está a alma da bem-aventurada Virgem Maria, ela está sedenta do Senhor. Ela só tem uma única inspiração: buscar o coração do seu Deus, buscar a presença do seu Deus. Está sobre o Salmo 90, no versículo 1, sobre a proteção do Altíssimo, sobre a sombra do Deus Onipotente. Ela está sedenta como uma corça que suspira pelas águas. Ela tem sede deste Deus vivo. E como diz Santo Agostinho, Deus tem sede que tenhamos sede dele. E ela se encontra como uma alma ressequida, sedenta do Senhor, como que um deserto. A palavra do Senhor diz lá em Oséias, no capítulo 2, no versículo 16: te conduzirei ao deserto e falarei ao coração. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, no versículo 6 seguintes, vai falar que Deus levou a mulher para o deserto. Quando nós olhamos para a bem-aventurada Virgem Maria, Deus levando ela para o deserto do Egito, com o menino Jesus, ela está sedenta de Deus. Passar pelo deserto é ter sede do Senhor, é ter sede deste Deus maravilhoso. Na tradição judaica, as águas representam as Sagradas Escrituras. Fala que Isaac, ele cavava poços. E os poços que Isaac cavavam eram profundos e ele encontrava água viva. Os padres da igreja interpretam que é preciso tirar as terras do pecado, tirar as terras
daquilo que nos atrapalha, nos tira da presença de Deus e mergulhar no mais profundo e alcançar o lençol freático das águas vivas do Deus eterno. E é isso que a Virgem Maria ela quer fazer. Ela quer tirar tudo aquilo que bloqueia as coisas materiais da terra, o pó da terra, aquilo que é matéria. Ela está querendo separar e ela está querendo o espiritual. Ela está desejando o mistério profundo de Deus, aonde Deus alimenta as suas ovelhas. Qual é a fonte? Qual é a água? E é tão profundo quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, aonde nós olhamos para o Salmo capítulo 22, no versículo 1 seguinte: o Senhor é o meu pastor, em verdes prados ele me leva a repousar e me leva às águas refrescantes. Esse é o desejo da bem-aventurada Virgem Maria, de ir para as águas refrescantes, que é a palavra do Senhor. Assim como o profeta Oséias, o profeta Amós, ele profetizou dizendo assim, Amós capítulo 8, versículo 11, enviarei fome e sede. Não fome de pão nem sede de água, mas fome e sede da palavra do Senhor. A Virgem Maria está sedenta desta palavra e ela deseja mergulhar nas Sagradas Escrituras. Ela deseja mergulhar na palavra de Deus. Ela deseja dar um mergulho, desejar profundamente ser iluminada pela revelação que vem do alto, pela revelação que vem das coisas divinas. É tão profundo que aí diz, as Sagradas Escrituras, ela pergunta, aonde apacentas, aonde descansas o rebanho ao meio-dia? O que significa este meio-dia? Meio-dia é o horário que o sol está brilhando. Meio-dia é o horário onde tem o maior calor. O que representa o meio-dia dentro das Sagradas Escrituras? Vai falar Orígenes, no seu comentário ao Cântico dos Cânticos, falando sobre o meio-dia, e ele diz assim, chamado de meio-dia, aqueles segredos do coração, em que a alma obtém do verbo divino a luz clara do conhecimento, pois é a hora em que o sol alcança o seu ponto mais alto em seu percurso. Por vezes é assim que Cristo, o sol da justiça, manifesta a sua igreja os eminentes e sublimes segredos das suas virtudes. Ela está querendo, essa esposa sagrada, a Virgem Maria, ela está querendo os segredos de Deus, os mistérios das profundidades, das Sagradas Escrituras, da intimidade com Deus, de estar com o seu coração arrebatado à presença do Senhor, com o seu coração elevado à presença do Senhor. Ela está desejosa da intimidade e viver como Atos dos Apóstolos viveu, um só coração e uma só alma. Ela quer uma intimidade tão profunda com o seu Deus, que ela quer ser um só com o seu Senhor, um só coração e uma só alma, em uma união esponsal da alma esposa com o seu esposo. Ela deseja a intimidade e ela pede para o sol da justiça do meio-dia para que ilumine o seu intelecto. A Virgem Maria, ela teve aquilo que a igreja chama de ciência infusa.
A ciência infusa é um dom que vem do alto, que ilumina a inteligência, e a pessoa tem uma inteligência que vem de cima, que vem do alto. É uma sabedoria. É uma pessoa que é sábia, que conhece as coisas profundas de um mistério que os profetas de Adão, antes da queda, Adão tinha ciência infusa, conhecia os mistérios profundos de Deus. Fala que a Virgem Maria teve ciência infusa. Se nós pegarmos os santos da igreja, como Santo Antônio de Pádua, que foi chamado pela igreja de Arca da Aliança, Arca do Testamento, ele conhecia as Sagradas Escrituras como ninguém. Ele era chamado martelo dos hereges, porque as suas palavras queimavam como fogo. Como diz o profeta Jeremias 23, 29, a sua palavra se assemelha a um fogo, a um martelo triturador que desmiuça as rochas. Tal era a pregação de Santo Antônio de Pádua. Ele falava que poderia rasgar as Bíblias do mundo inteiro, que ele escreveria a Bíblia novamente, sem faltar um ponto e uma vírgula. Quando nós falamos de ciência infusa, é disso que nós estamos falando. Qual é a profundidade de Santo Agostinho, conhecido como a águia de Hipona? Que ele, ao penetrar as coisas divinas, os outros bispos e até santos como São Jerônimo falava que não havia ciência nas Sagradas Escrituras que Santo Agostinho não respondesse. Tal era a profundidade deste santo, desta iluminação divina. Ou como é conhecido São Tomás de Aquino como príncipe dos teólogos, como doutor angélico, a sua inteligência tão pura e tão refinada, que ele foi tido como a sua inteligência como a inteligência dos anjos, comparado com a inteligência dos anjos. Nós estamos falando também do grande São João Crisóstomo, que era chamado língua de ouro, boca de ouro, pela pureza, pela ciência profunda dos mistérios de Deus, aonde ele mergulhava nos oceanos da sua misericórdia e bondade e trazia mastigado para o povo de Deus. Esses homens foram iluminados, mas nenhum deles alcançou o grau, a profundidade, a ciência que a bem-aventurada Virgem Maria, ela mergulhou. O teólogo Padre Garrigou Lagrange, ele vai dizer que ela recebeu essa ciência infusa pelo seu coração que estava dilatado na misericórdia de Deus. E ela recebeu essa graça devido à missão que ela tinha, à finalidade da sua missão, daquilo que ela veio fazer. Todos nós temos uma missão na terra, mas a missão da Virgem Maria foi a missão mais nobre que já existiu. Ela foi a flecha aguda sacada da aljava do Pai. Ela foi a flecha que foi sacada da aljava do Pai, que foi a flecha sacada da aljava do coração do Filho, foi a flecha sacada do poder do Espírito de Deus, do mistério da Santíssima Trindade. Ela foi esta mulher que penetrou nas coisas divinas na luz do meio-dia. A Sagrada Escritura, falando sobre o meio-dia, ela dá detalhes, porque para a Bíblia até as horas são importantes. E diz lá no livro de Gênesis, no capítulo 18, no versículo 1, que Deus revelou para Abraão, nos carvalhos de Mambré, na luz do meio-dia, os 3 anjos apareceram
na frente da sua tenda. E ele estava fora da tenda e teve a revelação dos 3 anjos. E qual era o horário? Era meio-dia. Meio-dia foi o horário que Deus revelou, porque meio-dia é o horário onde a luz está resplandecendo na sua maior intensidade. O próprio livro de Provérbios, capítulo 4, no versículo 18, diz que as veredas dos justos são como o sol do meio-dia. Então a vereda dos justos vai crescendo como o sol do meio-dia. Onde ele pisa vai crescendo, vai florescendo. A Virgem Maria, ela foi aquela que teve a maior revelação divina. O próprio Deus que se revelou a ela, não só se revelou a ela, mas se encarnou, assumiu a natureza humana no sangue, na carne da Virgem Maria. A carne de Maria agora vai ser a carne de Cristo, e a carne de Cristo é a carne de Maria. Eis o mistério profundo, eis a grandiosidade. Quando nós falamos dessas revelações, dessas profundidades, ela foi iluminada como o sol do meio-dia, que iluminou. Santo Agostinho vai falar que o verbo é a luz, e nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne. E Santo Agostinho vai falar, e o verbo é a luz, e é na sua luz que nós vemos a luz. Vai falar o Salmo 35, versículo 10. É na sua luz que vemos a luz. É na luz de Cristo que nós vemos a luz. E aí diz o grande credo de Constantinopolitano: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado. Ele é a luz imaterial. Ele é a luz que veio para iluminar a todos. Ele é a luz, e ele mesmo diz, João 8,12, eu sou a luz do mundo. E por ele ser a luz, a Virgem Maria, ela quer agora mergulhar nesta luz. E como Abraão recebeu a revelação no sol do meio-dia, e os 3 anjos apareceram para ele, e os padres da igreja vão colocar ali que é o mistério da Santíssima Trindade, que representa a Santíssima Trindade. Entre os padres, eu coloco aqui Santo Agostinho, no seu livro falando sobre a Trindade. Ele vai colocar que esses 3 anjos representam a Santíssima Trindade, já prefigurada no Antigo Testamento. Outros vão falar que esses 3 anjos são Miguel, Gabriel e Rafael. Miguel, o anjo de Deus Pai. Gabriel, o anjo de Deus Filho. E Rafael, o anjo do Espírito Santo de Deus. E é na luz do meio-dia que Abraão teve a revelação profunda dos 3 anjos. E agora a Virgem Maria deseja também que o sol do meio-dia ilumine o seu intelecto, a sua inteligência, a sua vontade, a sua razão, para que ela possa compreender. E vão falar que ninguém mais compreendeu as Sagradas Escrituras como a bem-aventurada Virgem Maria, a Mãe de Deus, a Rainha que está à direita de Deus, que está à direita de Jesus Cristo, ornada com vestes de ouro de Ofir, como diz lá o Salmo 44, no versículo 10. Ela está ornamentada, ela está ornada com fios de ouro, porque a sua sabedoria foi uma sabedoria diferenciada. Mas não só isso,
Ela deseja algo mais ainda. Ela deseja uma luz mais profunda. Ela deseja que possa iluminar profundamente o seu intelecto. E a palavra meio-dia representa o quê? O número 12, né? 12 horas do dia, 12 horas da noite. Assim se divide os tempos. Os tempos do dia. De cada dia que se passa um após o outro. Para chegar na semana chegar no mês chegar nos meses, nos 12 meses, nos 12 meses chegar a um ano. O número 12, Santo Agostinho vai dizer que é um número sagrado. Remígio, no Catena Áurea, ele vai dizer assim: 12 é de fato um número perfeito, vem do número 6. 12 é um número de perfeição, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 portas de Jerusalém, os 12 anjos, lá no livro do Apocalipse, que estão também vigiando todas as 12 portas de Jerusalém. O número 12, quando Jesus Cristo fez a multiplicação dos pães e sobrou 12 cestos. O número 12 aparece com frequência e representa a plenitude. A Virgem Maria tem o desejo da plenitude do sol das 12 horas do meio-dia, porque quem caminha de dia não anda na escuridão. Jesus Cristo mesmo falou, revelando a profundidade deste número no Evangelho de João, capítulo 12, capítulo 11, aliás, no versículo 9, aonde ele diz: nós caminhamos, as horas são 12, e nós caminhamos no dia, e quem caminha do dia não tropeça, porque caminha nas claras, na luz. E esse é o desejo, aonde a esposa amada do Cordeiro, a esposa mística, que tem o desejo sublime das coisas elevadas, ela está dizendo para o seu esposo: aonde apacenta, onde descansa o rebanho ao meio-dia. O desejo que ela tem é um desejo de uma adoração perfeita. Deus veio mostrar para a samaritana no meio-dia. A Sagrada Escritura diz lá em João capítulo 4, no versículo 6. Sentou à beira de um poço. E ele tinha um encontro pessoal com uma mulher chamada samaritana, e era no horário de meio-dia. Uma mulher que tinha um vazio existencial na sua alma. Uma mulher que tinha sede de Deus. Jesus Cristo está esperando ela meio-dia. E Deus vai revelar para ela. Ela vai à busca do poço de Jacó e da água de Jacó. Mas Deus vai mostrar para ela, ou seja, Jesus Cristo, que Ele é a água da vida. E se ela soubesse o dom de Deus, ela mesma pediria para Ele a água da vida eterna. Uma água viva, que jorra no seu interior, como diz lá em João capítulo 7, versículo 38. Se creres do seu interior, jorrarão rios de água viva. Jesus Cristo está à beira do poço para alimentar as ovelhas. Porque é isso que acontecia no Antigo Testamento. Se levava as ovelhas para beber água, então havia os poços que estavam no meio do deserto, então eles passavam pelo deserto. E os animais passando pelo deserto, então se alimentavam as ovelhas, se alimentava o rebanho.
Jesus Cristo está agora à beira de um poço porque Ele quer alimentar, Ele quer saciar o rebanho nas águas profundas das coisas elevadas da eternidade. E veio mostrar para a samaritana a água da vida e mais, veio falar para ela do mistério da adoração. Em verdade vos digo, o Pai veio procurar adoradores que adoram em espírito e em verdade. Jesus Cristo veio ensinar para a samaritana a adoração em espírito e em verdade, no sol do meio-dia. É uma revelação dos adoradores, é isso que Jesus Cristo veio fazer para a samaritana. Este é o desejo da bem-aventurada Virgem Maria. Antes da encarnação do Verbo, ela tem o desejo de ser extremamente unida com Deus. Ela tem o desejo de adorar a Deus em espírito e em verdade. Nenhuma alma cresceu tanto espiritualmente, um progresso profundo. São Francisco de Sales é um exemplo, às vezes, de um animal que as pessoas não têm tanto apreço, às vezes pela sua forma, a sua forma meio grotesca, mas o crocodilo, ele é um animal que sempre está crescendo e até o final da vida dele, ele está crescendo. São Francisco de Sales, para falar do crescimento espiritual, ele fala do crocodilo, que nós temos que ser como o crocodilo que está sempre crescendo. Garrigou Lagrange, nas suas 3 vias iluminativas, ele vai falar que existem pessoas que são como anão, que não crescem espiritualmente. É preciso crescer sempre, e não houve nenhuma alma na terra que cresceu mais espiritualmente. Na adoração, nós estamos no tempo de Corpus Christi, hoje é dia de o corpo de Cristo. Nenhuma alma cresceu tanto na adoração como a Virgem Maria. O crescimento dela foi profundo, perfeito. São Francisco de Sales e também Santo Afonso de Ligório vai falar que até dormindo ela crescia espiritualmente. Talvez você já conheceu pessoas que dormindo acordaram orando. Pessoas que de repente estavam orando no seu sonho, orando o seu espírito, orando a Deus, desejando a Deus, rezando a Ave Maria, rezando o Pai Nosso, orando em línguas e gemidos inefáveis. Imagine o desejo de Nossa Senhora. Diz o Cântico dos Cânticos que ela dormia, mas o seu coração velava. Ela estava, como diz o Cântico dos Cânticos, capítulo 2, ela estava enferma de amor. Ela estava enferma, e a enfermidade dela era tão profunda que até de noite, quando ela dormia, ela desejava a Deus e ela adorava a Deus. O crescimento espiritual da Virgem Maria foi um crescimento jamais visto por nenhuma criatura. Ela foi crescendo, progredindo, por isso que dá o nome que ela é a aurora. O próprio Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10, diz quem é essa que avança como a aurora. Porque quando a aurora, o raio da aurora, o menor raio, o menor fio de raio que vai chegando, vai dissipando todas as trevas. E no menor movimento da alma da Virgem Maria em direção a Deus foi dissipando todas as trevas. E ela foi avançando, como a aurora que vai crescendo e as trevas vão sendo dissipadas, ela vai crescendo, 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 mas ela deseja, não é ser apenas a aurora, mas ela deseja brilhar como o sol do meio-dia. Ela deseja o conhecimento pleno, profundo, dos segredos e dos mistérios de Deus.
E o desejo dela foi tão forte, o coração dela foi tão forte, que junto com o coração de Jesus se tornou um só coração. A encarnação do Verbo, nós vemos essa realidade do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Um dos primeiros órgãos a serem formados na gestação de uma mãe que está grávida é o coração. Imagine o coração do menino Jesus no ventre da mãe e o coração da mãe batendo em uma só pegada, em um só ritmo. E ela era, junto com o seu filho, um só coração e uma só alma. Não houve ninguém que tivesse uma união tão profunda e que pudesse amar tão profundo a Deus como a Virgem Maria. A adoração dela era profética. A adoração dela era profunda. A adoração dela era seráfica. A adoração dela era de fogo. A adoração dela era arrebatadora. A adoração dela era angélica. Com o pensamento de São Tomás de Aquino, é comparado com os anjos, muito mais a Virgem Maria, que ultrapassou os mais belos anjos, os mais profundos anjos, ultrapassou no amor os serafins que ardem no amor da adoração, ultrapassou os querubins, que são a plenitude do conhecimento e da ciência para amar a Deus. Ela ultrapassou, ela foi crescendo, crescendo como uma águia que vai em direção ao sol. Diz que as águias, elas é o único pássaro que voa e ela contempla o sol. E vai falar que as águias pegam os seus filhotes, e quando os seus filhotes estão ali no seu ninho, ela pega, e quando eles já estão prontos para lançar voo, ela pega aquele filhote e leva para as alturas. Aquele filhote que não conseguiu olhar para o sol, a águia, aqueles filhotes não servem para ser águia. Assim também, na contemplação das coisas divinas, vai falar Santo Agostinho, ninguém, de todos os evangelistas, ninguém penetrou mais profundo na revelação do Verbo divino do que o João evangelista. Ele foi aquele que foi às alturas. Por isso que o símbolo do Evangelho de João é a águia. Porque ele foi aquele que penetrou na divindade de Jesus Cristo. É aquele que mais fala da divindade de Jesus Cristo, é o teólogo João, o apóstolo João. Ele entrou na sublimidade dos mistérios. E não é à toa que o livro do Apocalipse vai relatar Nossa Senhora como águia. Santo Afonso de Ligório vai falar Nossa Senhora, da Assunção de Nossa Senhora, que ela recebeu 2 grandes asas de águia. Apocalipse capítulo 12, versículo 14. E ela voou para Deus em uma adoração profética, seráfica, ardendo em fogo, em uma adoração eucarística, em uma adoração jamais vista. Ela foi cantando: a minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Ela se assemelhou às águias que olham para o sol da justiça e tem a maior revelação. Por isso ela está à direita do seu Filho. E se o Filho, que é o nosso advogado, como muito bem colocou as Sagradas Escrituras, que nós temos um advogado, Jesus Cristo, que intercede por nós, e na intercessão de Jesus Cristo ele mostra as chagas para o Pai, e o Pai envia o Espírito Santo para a igreja. E Nossa Senhora, se o Filho mostra a chaga para o Pai, a Virgem Maria mostra os seios para o Filho, dizendo: foi aqui que tu bebestes, foi dessa fonte que tu bebestes. E por isso ela também intercede por cada um de nós.
Ela não é só a esposa que busca o sol do meio-dia, mas ela é a esposa que busca ser também a luz para iluminar a nossa vida espiritual. Ela é um modelo. E se os apóstolos tiveram direito de ser chamado luz do mundo, nós também falamos da Virgem Maria, que ela também é a luz do mundo, ela é o luzeiro do mundo. Alguns padres da igreja, alguns teólogos, nesse salmo, aonde vai dizer, o Salmo 35, versículo 10, se eu não me engano, diz assim: na tua luz vemos a luz. Na tua luz, da tua mãe, vemos a luz que é Jesus Cristo. Quando se fala da Virgem Maria, e se falando do seu parto, da sua concepção, da concepção do Verbo, melhor dizendo, diz assim: ela deu a luz. Ela, que é a aurora, luz que ilumina no meio das trevas, ela deu a luz que é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Nossa Senhora é também esse caminho que Jesus Cristo passou por ele. Ela também é essa verdade. É a verdade aonde Deus, desde toda a eternidade, escolheu ela para ser a mãe do Verbo. E ela também, ela é representada pela árvore da vida, porque ela deu o fruto da imortalidade para a humanidade, que é Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, o sol do meio-dia não para na revelação de Abraão, não para na revelação da Samaritana, mas continua caminhando para as alturas dos montes do Calvário. Porque meio-dia, como vai falar João capítulo 19, versículo 14, era a sexta hora, a hora que Jesus Cristo foi crucificado. Quando a palavra está falando do sol do meio-dia, e que Cristo foi crucificado no horário de meio-dia, está dizendo, está apontando para a grande revelação de todas as Sagradas Escrituras, está apontando para uma revelação aonde o mal vai ser vencido pelo sol do meio-dia, que é Jesus Cristo, luz do mundo. O dia em que o sol foi crucificado, Jesus Cristo, o nosso Deus amado. E quando nós observamos e vemos, a Virgem Maria é o modelo daqueles que permanecem na dor, permanecem no Calvário, permanecem na cruz. Maria assistiu à agonia do seu filho na cruz, imagina. O olhar de águia. A profecia de Simeão se concretizando. E uma espada de dor transpassará o teu coração. Ao mesmo tempo, gozo e dor. Era o que ela sentia no Calvário. Gozo. A humanidade está sendo liberta. A humanidade está sendo salva. Todas a geração me proclamarão bem-aventurada, porque eu gerei o Filho de Deus para ser crucificado. E como Abraão deu o seu filho Isaque e ia sacrificar o seu filho Isaque no Monte Moriá, agora é a Virgem Maria que vai sacrificar o seu filho Jesus Cristo. Abraão subiu 3 dias. E 3 dias caminhou para o Monte Moriá para sacrificar Isaque. A Virgem Maria não caminhou 3 dias, e nem caminhou 3 anos,
Mas ela caminhou 33 anos junto com Jesus Cristo, e a todos os dias ela dizia: eu entrego o meu filho para a vontade do Pai. E a vontade do Pai é clara. Em Filipenses capítulo 2, no versículo 8, aonde vai dizer que Jesus Cristo não se apegou à sua divindade, mas foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso o Pai o exaltou. E aonde todo joelho se dobra para a glória de Deus Pai, ao nome de Jesus, no céu, na terra e nos infernos. Ela entregou o seu filho para o sacrifício perfeito. E ela está na cruz do Calvário, e ela sente gozo pela salvação da humanidade. Mas como mãe, ela sente a dor que jamais nenhuma criatura suportou. Se não fosse a graça de Deus, ela teria morrido junto com o seu filho. Ao contemplar ela no Calvário, junto da cruz de Santo Afonso de Ligório, aqui temos de contemplar uma nova espécie de martírio. Trata-se de uma mãe condenada a ver morrer diante de seus olhos, no meio de bárbaros tormentos, um filho inocente e diletíssimo. Estava em pé, junto à cruz de Jesus, sua mãe. João 19, 25. Ela estava junto, porque ela agora descobriu aonde os rebanhos são alimentados, aonde os rebanhos são saciados, aqueles que têm sede de Deus. São saciados da cruz de Jesus Cristo, aonde brota a água da vida do peito aberto de Jesus Cristo, jorrando sangue e água. A água que brota do coração de Cristo é a água que alimenta a igreja. E é esta água que a Virgem Maria está ali desejando, como mãe, e mãe igreja, como modelo da igreja. Ela deseja cada vez mais essa intimidade com Cristo e o Cristo crucificado. Vai falar que Santo Agostinho que a cruz é uma escola, e ninguém mais foi tão perfeito e um bom aluno como a Virgem Maria. A Virgem Maria é a aluna perfeita da cruz. Ela vai perseverando no Calvário, em cada dor, em cada momento, e quando os soldados transpassaram o coração de Jesus Cristo, João 19, 34, e que jorrou sangue e água, vai falar São Bernardino de Sena, de modo que enquanto o filho sacrificava o corpo, a mãe sacrificava a alma. Porque a espada, a lança, a espada da profecia de São Simeão e a lança do soldado que penetraram o coração do Cristo crucificado, atingiu o coração morto do Cristo, mas atingiu a alma viva da Virgem Maria. Quando se tirava a lança, ela sentia como que a lança sendo tirada do seu peito. Assim Santo Afonso de Ligório vai relatar no seu livro Os Glórias de Maria, baseado nas revelações que Nossa Senhora falou para Santa Brígida. Ao olharmos Jesus Cristo, o homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, o homem das dores, Isaías 53, 3. Aquele que transpassaram, João 19, 17. Zacarias capítulo 12, versículo 11. Paralelamente, sua mãe é a mulher sujeita à dor. Ela expressa também o modelo perfeito, a união perfeita
com Jesus até a cruz. Ela vai até as últimas consequências. Agora, profundo mesmo é o mistério que Orígenes ele comenta. Ele diz assim: Cristo estará em agonia até o fim do mundo e sofrerá, diz este autor, até que todos os homens tenham entrado no reino. O que se atribui a Cristo, se atribui à mãe. Se Cristo é o sol da justiça, Nossa Senhora é a luz da misericórdia. Se Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus, Nossa Senhora é a ovelha que se sacrifica junto com o seu filho na cruz do Calvário. E diz Santo Afonso de Ligório: uma mãe que se acha presentes aos sofrimentos, e uma mãe que se acha presentes aos sofrimentos, e a morte do filho sente sofrer inconstantemente todas as suas dores. Uma mãe que está vendo a morte do seu filho, ela sente todas as dores do seu filho. Existiu casos em que a mãe, vendo o filho morrer, ela morre junto com o filho, porque ela não aguenta. A Virgem Maria não morreu porque a graça de Deus não deixou que ela morresse. Ela ainda tinha uma missão para ensinar a adorar a Deus. A missão da Virgem Maria não terminou na cruz do Calvário. Ela continuou ensinando a igreja a adoração perfeita. Chegamos ao fim da nossa reflexão e do nosso aprofundamento na palavra de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, derramando graça, bênção, muita graça e muita bênção na sua vida.